Pois é, pessoal, feminismo da direita. Que loucura é essa que eu tô falando, hein? Bom, mas é muito simples. Eu fiz esse vídeo porque eu quero tentar entender uma coisa. Por que que o Bolsonaro tem tanta rejeição no público feminino, né? É uma questão aqui que, se você me acompanhar no decorrer desse vídeo, a gente vai tentar responder, vai tentar entender um pouco, e pode servir até pra você aí que precisa militar pro Bolsonaro pra ele ganhar no primeiro turno. Talvez você consiga aprender alguma coisa aqui e faça você mudar seu approach, pode ser uma coisa mais interessante, né? Vamos ver? Mas antes eu preciso que você dê like nesse vídeo, se inscreva no canal do MBL e clique no sininho para poder acompanhar esses vídeos maravilhosos que a gente está fazendo. O canal do MBL está bombando. Então vamos lá, feminismo da direita. Que loucura, como diria Narcisa Tamborindeg. Ai, que loucura! Primeiro, a gente precisa lembrar um pouquinho a história do feminismo. O feminismo começou, né, calcado lá nos valores do liberalismo, valores do iluminismo, né, tendo a razão como norte moral. Começou lutando pela igualdade institucional. Essa palavra é muito importante, igualdade institucional das mulheres, né? Ou seja, as mulheres tinham que ter direito de votar, tinham que ter direito de participar da política, tinham que ser consideradas pela lei e pelas instituições como cidadãos iguais aos homens, né? Isso é muito importante. Mas conforme a história foi se desenrolando e novas pensadoras feministas foram aparecendo, esse feminismo foi se desvirtuando. E hoje a gente se encontra no feminismo de terceira geração, que é um feminismo que defende coisas meio sem sentido, como o direito da mulher de ser o sovaco peludo, ou de pintar o sovaco de laranja, ou dizer que se você não tem útero, você não pode opinar em nada que seja relativo à mulher. Coisas que estão muito longe daquele ideal iluminista de usar a lógica e passam por uma subjetividade que não leva a lugar nenhum. E é nesse momento, com esse feminismo de terceira geração, que a gente começa a nossa análise. Esse feminismo de terceira geração, ele incorporou um aspecto do marxismo, que é o aspecto da luta de classes. É aquela coisa do patrão contra o empregado, aquela coisa hegeliana dialética, que você precisa de tese e antítese, e aí você tem o confronto, e a partir do confronto você coloca uma solução. Só que quando esse feminismo de terceira geração parte para a lógica do confronto, ele começa a antagonizar o homem. Então, você não está mais, não é um feminismo mais que busca igualdade, é um feminismo que busca conflito entre homem e mulher, né? E a base da nossa sociedade, todo mundo sabe, são homens e mulheres convivendo em harmonia. A gente precisa que essas duas partes, são partes complementares, né? Homem e mulher, são partes que têm conflito desde o começo da história humana, sim, mas que fazem vários pactos, né, no decorrer da história, para a sociedade poder funcionar de uma maneira proveitosa, uma maneira que seja boa para todo mundo. Então, quando esse feminismo começa a aplicar essa lógica marxista de conflito dentro da dinâmica homem e mulher, surge aí, nesse feminismo de terceira geração, um conceito muito perigoso, um conceito muito ruim para todo mundo, que é o conceito da masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica é um conceito bolado por essas gênios dessas feministas, basicamente dizendo que tudo aquilo que é intrínseco dos homens, né, tudo aquilo que faz parte do universo masculino, que é tido como masculino, é tóxico, ou seja, causa um problema na sociedade. O que elas estão querendo ensinar, basicamente, é que aquilo que seus pais te ensinaram do que é ser homem, do que aquilo que os seus avós te ensinaram do que é ser homem, aquilo tá errado. Aquilo é o grande vilão, o seu avô, né, que tem 65 anos de casado, que completou mais ano de casado com a mulher dele do que muita gente tem de vida, ele é o grande vilão da sociedade, né? E isso precisa ser combatido por essas feministas, porque, de novo, elas estão naquela lógica de conflito marxista. E aí elas vão dizendo, não, masculinidade é tóxica. Você é tóxico porque você é homem. Então você tem desde pensadoras que dizem que toda relação sexual é um estupro, várias maluquices, basicamente porque, como você está na lógica desse conflito, você precisa conflitar o masculino e cria-se essa questão da masculinidade tóxica. Só que, como toda lógica de conflito, pressupõe dois lados brigando. Então é óbvio, né, que a partir do momento que esse feminismo vira para essa lógica de conflito, você vai ter uma resposta também conflituosa. E é aí que eu queria chegar. Então vamos imaginar, agora imagina você, em 2018, você voltou lá pro primário, né? Você é o Joãozinho. E o Joãozinho tá lá jogando bola, né? Todo feliz com os amiguinhos dele, tá lá tocando a bola aqui, toca a bola lá. E aí, de repente, vem a professora, e a professora para a aula e fala assim, Joãozinho, que absurdo, você tem que deixar a Mariazinha jogar bola com vocês. E o Joãozinho fica muito bravo e fala assim, pô, professora, mas a gente tá jogando bola aqui com força, né? Tá super violento ali. O Davizinho entrou na dividida comigo, tá todo ralado lá, tá todo machucado, mas tá jogando. Eu acho que a Mariazinha vai se machucar. Aí a professora diz e fala, nossa, Joãozinho, que absurdo isso, como você é um machista, como você é o problema dessa sociedade, você tá sendo inspirado lá pelo Bolsonaro,
Bolsonaro, isso é um absurdo, a Mariazinha tem que poder jogar bola com vocês, não sei o quê, mas o Joãozinho filho fala, não, mas professor, a gente é menino, a gente é mais forte, a gente joga mais agressivo mesmo. E ela fala, não, isso é um absurdo, isso é uma invenção da sua cabeça. E aí o Joãozinho fica puto, né, fica muito bravo, e vai pra casa e começa a usar o computador e ele vai falar lá, quem que é esse tal desse Bolsonaro, né? Quem que é esse cara? E aí o Joãozinho começa a perceber essas coisas. Imagina que coisas como essa estão acontecendo na nossa sociedade a rodo. E o Bolsonaro, para essas pessoas, o que ele oferece? Qual é a experiência que o Bolsonaro oferece? Primeiro, para os milhões de Joãozinhos pelo Brasil. Ele oferece um símbolo viril, né? Como muita gente brinca. Ele oferece um símbolo de masculinidade, de alguém que olha para essa estrutura, que diz que ser homem é ruim, que ser homem é errado, e ele tá cagando para isso. Ele é autêntico, né? Gostemos ou não, eu até discordo de muitas coisas que ele fala, mas o fato é que quando ele fala essas coisas, ele é autêntico nisso. E isso se torna um símbolo. Primeiro para esses jovens, né, que estão lá, todos passando pela puberdade, cheios de testosterona, e tudo que eles querem, é poder ser homem, poder ser menino, né? Uma coisa, não é nada absurdo o que eles estão reivindicando através do símbolo do Bolsonaro. Eles querem, basicamente, ser homens. Eles querem, basicamente, expressar essa coisa hormonal que eles têm. E a segunda coisa que eles também gostam, e todo adolescente vai gostar, é irritar o professor. Então, se você, principalmente o professor de esquerda, né? Então, se você começar a lembrar quem foram os primeiros apoiadores do Bolsonaro, que até a galera fazia piada na internet, justamente essa molecada mais nova. Por quê? Porque para eles o Bolsonaro era uma coisa catártica, ver alguém que estava lá se levantando, se insurgindo contra essa estrutura de opressão que eles tinham em sala de aula, que eles tinham entre as amiguinhas, as coleguinhas feministas, que falavam que eles eram estupradores, que falavam vários desses chavões, eles iam lá e se rebelavam mesmo. Para eles falar, eu sou Bolsonaro em sala de aula, era um negócio transgressor. Era um fenômeno sexual identitário de empoderamento para eles, né? Assim como as feministas tinham o delas, agora, através do bolsonarismo, esses garotos começaram a ter o deles também. E aí a coisa, lógico, vai escalonando, né? Conforme as eleições vão chegando, esses garotos, eles começam a militar pro Bolsonaro, começam a fazer todo esse movimento, começam a se identificar mutuamente, e aí o Bolsonaro começa a entrar no centro do debate, não como o cara que tem a proposta X ou como o cara que tem a proposta Y, mas como o cara que fala diversas coisas, né? E, na verdade, vamos ser bem direto aqui, bem honesto, o Bolsonaro não fala nada que qualquer motorista de táxi ou qualquer tiozão em boteco não falariam, né? Todo mundo sabe, grande parte da normalidade, né? Um grande bolsão de pessoas pensa o que o Bolsonaro pensa e fala o que o Bolsonaro fala. É uma coisa comum no dia a dia, não tem nada de extraordinário. Claro, algumas pessoas podem discutir que não cabe a um presidenciável falar esse tipo de coisa, ter esse linguajar, eu acho que é até uma discussão bem válida. Mas o fato que o Bolsonaro não fala nada que um cidadão comum brasileiro também já não fale ou já não tenha visto em qualquer boteco. Isso é fato. E aí, quando ele começa a ser criminalizado, né, pela mídia, começa a ser criminalizado por artistas justamente por ser esse cidadão comum e por expressar coisas que não estão fora do imaginário das pessoas, né, não estão fora da experiência diária das pessoas, essas pessoas também começam a se identificar com o Bolsonaro e elas começam, né, a se identificar com memórias de quando elas já foram ou repreendidas por ter falado alguma coisa assim, ou se sentem diminuídas por esses artistas, por essa elite intelectual que diz, não, basicamente eu sou melhor que você e porque você pensa como ele, você é um cidadão de segunda classe. E aí elas também começam a entrar nesse fenômeno identitário, principalmente homens. Então a gente tem vários símbolos, né, da onde isso se expressa. Um deles que eu acho bom salientar é a questão da arma de fogo. Para vocês entenderem, a arma de fogo, o que ela representa? Ela representa a capacidade de você proteger a sua família, de você proteger aquelas pessoas que você ama. E isso sempre foi, dentro da história humana, uma incumbência masculina, né? Desde quando a gente se conhece por gente, uma das grandes funções masculinas que fazia com que o homem fosse o homem era a capacidade que ele tinha de proteger a própria família. E hoje, ele está castrado, o homem está impossibilitado de proteger a própria família, né, na situação brasileira, onde morrem 60 mil pessoas por ano, porque ele não tem, o Estado nega a ele essa capacidade. E a partir do momento, para vocês entenderem como isso é profundo, a partir do momento que o Bolsonaro torna-se a figura vocal disso, esses homens todos, eles projetam
no Bolsonaro, o cancelamento dessa frustração, e a partir daí eles falam, não, com o Bolsonaro eleito eu posso ser um homem pleno de novo, eu vou ter esse direito, né, que é algo intrínseco da masculinidade, de proteger a minha família, de proteger aquilo que eu amo. Então, esse fenômeno de empoderamento identitário vai se consolidando cada vez mais dentro dos homens, né, dentro da masculinidade, e assim a coisa, essa roda vai girando, e ele vai aumentando, ele vai aumentando, ele vai aumentando. Então aí tá dado o problema, né? Isso a gente consegue ver se você olhar lá na pesquisa, a rejeição do Bolsonaro com o público feminino é muito grande. Por quê? Porque o Bolsonaro oferece essa experiência existencial, né, essa experiência de identificação para os homens, é fato. Mas para as mulheres, ele não oferece coisas nesse mesmo nível. Lógico, tem mulheres que votam no Bolsonaro anticorrupção, tem mulheres que votam no Bolsonaro pela questão da segurança pública e várias outras coisas. Mas no âmago, né, no íntimo, ele não oferece para as mulheres isso que ele está oferecendo aos homens. Então, quando eu quis dizer feminismo da direita, na verdade, o que eu estava querendo dizer era isso, é que o bolsonarismo é esse fenômeno de empoderamento masculino, né? Que através dele, vários homens que estavam se sentindo mal, justamente por ser homens, por apresentar características normais femininas, conseguem ter um ídolo, conseguem ter um símbolo que faz com que eles possam se sentir masculinos de novo, sem culpa. Né, que é uma coisa super natural, super normal, que nem devia estar sendo discutido, mas que esse feminismo de terceira geração acabou girando. E o problema disso tudo é que por causa dessa polarização que é criada, e quando eu digo polarização aqui, eu não estou falando polarização direita e esquerda, estou falando polarização que esse feminismo criou entre homem e mulher, né? A gente acaba perdendo muito tempo discutindo coisas que, dentro do ponto de vista da lógica, acabam sendo secundárias, tipo o que o Bolsonaro falou aquilo, o Bolsonaro falou aquele outro, e passa pouco tempo discutindo o que é realmente fundamental. Quais são as propostas do Bolsonaro, o que o Bolsonaro está propondo para a saúde pública, ou até dos outros candidatos, né? O que o Ciro Gomes está propondo da saúde, a gente devia estar discutindo esse tipo de coisa, mas infelizmente não, a gente fica preso aí dentro das minúcias do que o Bolsonaro falou, e campanha ele não, e campanha isso, aquilo, e infelizmente o Brasil sai perdendo em qualidade no processo eleitoral. Bom, galera, é isso. Essa foi a minha análise. Quero saber se você concorda, se você discorda, se você se sentiu empoderado pelo Bolsonaro, se já usou o Bolsonaro na sua sala de aula para falar que você oprimiu aquela sua amiguinha feminista, porque se você já fez tudo isso, significa que realmente a análise faz sentido. Então comenta aí o que você achou e a gente vai acompanhar os comentários. Beleza? Até o próximo vídeo e é isso aí.